atualmente 39 cooperativas alocadas em Minas, Rio Grande do Sul, Alagoas, e ela surgiu da necessidade de dar ainda mais suporte ao trabalho maravilhoso que todas as cooperativas, né, da área da saúde, da área de trabalho fazem, que tem a função de organizar, defender e valorizar o trabalho do médico e de todos os que estão dentro dele. E dentro da FENCOM, as cooperativas garantem aos seus cooperados uma solidez através da conclusão adequada do faturamento, da educação, do suporte jurídico, do contábil, dentre outras coisas. Eu sempre falo que juntos e no cooperativismo somos melhores e maiores. E a Adriana é nossa assessora contábil, né? Há muitos anos nessa caminhada, né, Adriana? E é sempre nos prestigiando. Então, eu queria fazer só um breve currículo dela, que ela é contadora, pós-graduada em perícia contábil, sócia fundadora da empresa GM Contabilidade Limitada, e atuando no mercado do cooperativismo médico e de clínicas médicas desde 1999. E esse tema é um tema muito importante e relevante, porque, como a Adriana vai sempre nos abrilhantar, ela nos oferece a oportunidade de conhecer e refletir sobre a finalidade do livro caixa, do que nele dentro da legalidade, para que nós, profissionais autônomos, possamos, né, arcar com um curso financeiro mais assertivo, na minha opinião, para os valores recebidos pelo nosso trabalho, né? Visto que a gente já arca com tantos tributos, né? E é que eu agradeço muito, mais uma vez, o seu aceite, né? Adriana, é muito importante, então, esse tema, e eu agradeço mais uma vez a participação de todos. E contamos sempre com a participação de vocês nos nossos eventos. Muito obrigada, viu, Adriana? Boa noite, pessoal. Doutora Kátia já fez uma introdução muito brilhante aí, agradeço a ela também, né? Há anos que eu venho participando desse encontro de livro caixa, eu acho que ele é muito importante para a área médica, porque ao longo desses anos que eu venho trabalhando, eu vejo que os médicos deixam de aproveitar muitas despesas que são próprias da atividade e acabam pagando muito imposto, porque desconhecem algumas maneiras legais, né, de utilizar dessas despesas. Então, hoje, agradeço também a turma que está aí, né? A gente parece estar com 34 participantes. Estamos aí nos dias de declaração de imposto de renda e nós vamos tratar aí de livro caixa, vamos falar um pouquinho do imposto de renda. Queria combinar com vocês, quando tiverem dúvida, para colocar no chat. A Mariana, que está aqui também conosco, e Tatiana, ela vai nos auxiliar aí nas dúvidas. Se a dúvida for bastante relevante, ela vai interromper, a gente coloca ela dentro da apresentação, se não, após a apresentação, eu respondo as dúvidas. Caso não consiga responder todas em função do tempo, vocês podem anotar aí, deixar anotado o celular com o nome, que eu entro em contato e respondo posteriormente, tá? Espero que vocês gostem, aproveitem bastante e que paguem menos imposto com a aula de hoje, né? Que eu acho que a grande finalidade nossa é essa, né? E tudo fazendo da forma correta. O imposto esse ano está com uma previsão de entrega para 30 de abril, mas já tem uma proposta aí de prorrogação para 31 de julho, né? Então, hoje ia ter uma votação, não sei como ficou ainda, se foi aprovada, mas certamente eles vão prorrogar, igual foi o ano passado. O ano passado até tivemos aí até 30... já foi, alguém já até falou aqui, Gisele. Já foi, isso que eu ia te falar. Então, assim, teremos um tempo maior, não sei nem se isso é bom ou ruim, né, porque o ano passado foi exatamente isso, no início todo mundo ficou doido, aí depois, quando prorrogou, o que aconteceu, que muita gente deixou para o último dia, né? Então, assim, mas pelo menos vai dar tempo de organizar a documentação, né? Então, eu vou agora iniciar... Adriana, para complementar aqui,
pedir a todos que desliguem, né, os microfones, né? Ah, certo. E que o evento está sendo gravado, né? E tem previsão em torno de 2 horas. Mais uma vez, muito obrigada. Tá, eu agradeço também, tá? Agradeço a senhora, a Mariana, a Tatiana, que sempre está aí com a gente, comigo aqui, sempre ajudando. Então, eu vou iniciar a apresentação aqui. Bom, vocês já estão vendo aí, né? Então, vai ser noções básicas aí de livro caixa, a data de hoje. Aqui é a GM Contabilidade, né? Que é o escritório onde eu participo dele, sou sócia lá, e a FENCOM aí. Então, estaremos aí em paz com o Leão para 2021. Bom, o livro caixa, vou começar com a definição dele, né? O que é o livro caixa? Ele é um livro no qual são relacionadas mensalmente as receitas e despesas relativas à prestação de serviços sem vínculo empregatício. Então, atentem aqui, né, que ele é mensal, nele escritura receita e escritura despesa. E todas elas têm que estar relacionadas ao trabalho médico. E, importante, a receita que pode utilizar livro caixa são aquelas provenientes que não haja vínculo empregatício. Então, quem tem emprego, que é concursado e não tem outro tipo de receita como particular, cooperativa, mesmo que tenha despesas, ele não pode utilizar o livro caixa. Bom, ele é um livro, né, ele é realmente, de fato, um livro, mas ele é dispensado o registro dele na Receita ou em cartório. Então, você escritura esse livro caixa, mas ele fica guardado, você não precisa entregar ele para a Receita e nem ter um registro em cartório. Se, porventura, for chamado pela Receita, ele realmente, de fato, tem que existir, né, e tem que ser apresentado lá. Quais as formas que a gente tem de apresentação dele? Ele pode ser um livro manual, você pode comprar esse livro numa papelaria, né, onde você consegue fazer a escrituração dele, ou um sistema próprio, né, de escrituração. Você pode ter também, adquirir algum sistema financeiro em que haja o livro caixa. Tem também o processo eletrônico, que é um programa disponibilizado no site da Receita chamado Carnê-Leão. Então, se vocês quiserem escriturar, basta jogar no Google mesmo ou na própria página da Receita, você procura lá, Carnê-Leão 2020. Ele faz um download e a partir daí você já pode fazer essa escrituração. E você pode baixar ele hoje para escriturar coisas do ano de 2020, tá? Bom, qual que é, assim, né, entre todas essas maneiras de se escriturar, né, a vantagem de utilizar esse livro caixa que é disponibilizado pela Receita, ele faz um cálculo do limite mensal de dedução, ele transporta o excedente da despesa para o mês seguinte, até dezembro, ele tem um plano de contas básico e ajustável à atividade profissional, exporta os dados para imposto de renda, e esse aqui eu vou deixar para falar depois, que é o Carnê-Leão. Então, o que é esse cálculo do limite mensal de dedução? Você pode ter uma despesa no mesmo valor da receita, mas se a sua despesa for superior à receita, o excedente dela vai para o mês seguinte, e assim sucessivamente, até dezembro. Se em dezembro você tem uma despesa superior, essa despesa se perde, ela não vai para o ano seguinte, você não aproveita ela. Esse plano de contas básico e ajustável, o sistema já dá uma noção, né, das despesas que você pode utilizar, e nele você pode alterar, pode incluir despesas de acordo com a sua realidade profissional.
E a grande vantagem é que ele exporta esses dados todos para o imposto de renda. Então, você não precisa digitar novamente lá no IR. Ele tem um exporta para o IR e dentro do programa do IR você tem uma importação do carnê-leão. Então, ele preenche automaticamente as informações lá do livro caixa. Para 2021, a receita, mas isso é para a escrituração do ano de 2021, né, para a declaração de 2022, ela criou esse Carnê-Leão Web. Então, até 2020, a gente tem o Carnê-Leão, que escritura o livro caixa, que você entra na página da Receita e faz um download do programa, instala na sua máquina. A partir de 2021, não. Ela criou essa nova modalidade aqui. Então, você acessa através do ECAC, né, no portal da Receita, lá no meu imposto de renda, tem um lugarzinho que chama Acessar Carnê-Leão. A vantagem dele, né, que você vai escriturando ali dentro o Carnê-Leão e ele guarda as informações. Você não precisa fazer backup, você não vai perder, ele está dentro da página da Receita Federal. E quando for na declaração do ano de 2022, você vai exportar ele para o imposto de renda. Bom, aí agora quais são as receitas que a gente escritura, né? Lá no início eu falei que as receitas são sempre aquelas da atividade autônoma. Então, recebimento de pessoa física, que é o seu paciente particular. Então, ele entra na escrituração do livro caixa. E uma coisa importante aqui, eu vejo muitos médicos, às vezes, não têm conhecimento disso. Quem tem atendimento só de particular ou tem um volume grande de particular, ele às vezes fica obrigado, quando ele está acima de R$ 1.980, a escriturar esse livro caixa. Por quê? Você fica obrigado a recolher o Carnê-Leão, que é um recolhimento mensal e obrigatório. E tem muito contribuinte que às vezes deixa isso para fazer em abril. Então, quando chega em abril, escritura tudo. E às vezes dá imposto de renda a recolher. Até o momento, eu não vi a Receita penalizando ninguém em função disso, porque vai recolher em abril. Mas o imposto é devido, se você trabalhou em janeiro, ele é devido no último dia do mês de fevereiro. Então, a Receita pode, né, no caso, quem tem os atendimentos de pessoa física, e não está escriturando o livro caixa para apurar o Carnê-Leão, ela pode futuramente procurar esse contribuinte e aplicar alguma multa para ele. Então, quem tem essa situação, fique atento. Se tiver valores que ultrapassem a tabela do imposto de renda, façam essa escrituração mensal. Os recebimentos de cooperativas também são receitas provenientes do livro caixa. Já na cooperativa não precisa preocupar em recolher, porque ela mesma já fez a retenção e o recolhimento do imposto de renda. E qualquer outra prestação de serviço sem vínculo de emprego. Então, às vezes tem um contrato com... Bom, vi uma pergunta... Eu estou vendo uma pergunta aqui no chat, que ela é até interessante, se a cooperativa é obrigada a escriturar no livro caixa. Por que a cooperativa, ela não é assim, obrigatória, mas como você escritura receita e despesa, então quando você usa o programa da Receita, que é chamado Carnê-Leão, se você não tiver nenhuma receita escriturada, então digamos que essa pessoa só tenha recebimento de cooperativa. Aí lá dentro do Carnê-Leão, ele é um código 2, que você escritura recebimento de pessoa jurídica. Então, você não escriturou toda a despesa. Na hora que você vai fazer a exportação do livro caixa para o imposto de renda, ele não importa nada. Por quê? O limite do livro caixa, o limite da despesa é a receita recebida. Então, os valores recebidos de cooperativa, eles devem ser escriturados no livro caixa, porque é ele quem faz base para despesa.
E aqui, continuando, né? Então, prestação sem vínculo empregatício. Bom, nas receitas, né, é importante lembrar aqui, nas consultas particulares, a gente precisa informar a data, então vocês têm que pegar a data, né, de escrituração, é nessa data que o imposto é devido. O CPF do paciente também você precisa de pedir, né, no momento dessa consulta. Importante aqui também, CPF de quem efetuou o pagamento da consulta e o valor da consulta. Então, esses são os dados importantes para escriturar o atendimento do particular, né, do seu paciente particular. O CPF de quem efetuou, por que ele é importante aqui? Num exemplo aí, né, bem clássico, a mãe pagou a consulta do filho. O filho é seu dependente lá no imposto de renda. Então, quando a mãe for fazer essa declaração, ela vai identificar o CPF do médico que prestou o serviço, mas vai vincular esse pagamento da despesa ao seu dependente. Então, é sempre importante colocar. Agora, pode também o CPF do paciente ser o mesmo CPF de quem efetuou a consulta, aí repete, né, o CPF. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizá-la aqui. Eu acho, bom, depois eu volto nela, porque agora eu não estou conseguindo vê-la aqui. Se a Mariana quiser entrar, Mariana, para você me ajudar aqui. Tem mais duas perguntas, posso ler para você. Tá. Onde está o campo exportar para IRPF para a próxima declaração do imposto de renda? Tá. E a outra é se o contrato de trabalho com a Prefeitura e Estado deve estar escriturado no Caixa. Bom, se o contrato, vou responder primeiro a segunda aí, se o contrato for um contrato sem vínculo, né, ele não é concurso, então ele vai ser um contrato sem vínculo de emprego. É importante, na hora que receber esse informe de rendimento lá da prefeitura, desse contrato, eles escrevem lá no informe de rendimento se o rendimento é de natureza do trabalho ou natureza autônoma. Então, você só pode escriturar esse que for do rendimento de natureza autônoma. Em relação a outra pergunta, eu até estou... onde que está o campo exportar para IRPF para a próxima declaração? Onde está o campo? Tá. Aqui, olha, tá vendo? Eu estou disponibilizando a tela aqui e apresentando. Ó. Exportar para o IR. Então, aqui eu estou dentro do Carnê-Leão, e tem aqui em ferramentas exportar para o IR 2021. Ok? Ok. Então, vou voltar aqui. Mais uma pergunta aqui. Como lançar o recebimento de aluguel? Acho que você vai falar sobre isso mais para frente, né? Tá. Mas eu vou mostrar ele aqui, o recebimento de aluguel. Bom, aluguel nós temos duas situações. Se o aluguel for recebido de pessoa jurídica, a gente vai fazer o lançamento dele lá no IR, recebimento de pessoa jurídica. Então, você vai incluir ele aqui dentro da rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica. Se o recebimento for, né, você está alugando para pessoa física, você escritura, você faz lá no imposto de renda em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. Aí a gente tem aqui, ó, o campo aluguéis. Ok? Mais alguma, Mariana? Sim, tá que chega a pergunta. Se o valor do recebimento de pessoa física for alto, mesmo assim preciso declarar o recebimento das cooperativas? Olha, se ele for alto e a sua despesa for inferior ao recebimento, aí você não tem a necessidade de escriturar os valores recebidos da cooperativa. Porque como o limite é a receita,
Então, se a soma dos recebimentos da pessoa física for superior à soma das despesas, você não precisa se preocupar, porque ele vai transportar toda essa informação. Ok? Então, vou continuar aqui, né? Não tem mais alguma? Não, pode continuar. Não. Ok, então, continuando aqui. Aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre das despesas dedutíveis no livro caixa, né? Então, consideram-se despesas dedutíveis de custeio aquelas indispensáveis à percepção e manutenção da receita. Então, isso é uma norma, né, da Receita, e ela coloca isso. São aquelas indispensáveis à percepção e manutenção da receita. As despesas devem guardar uma relação direta com a atividade fim do profissional. Bom, como falei lá, né, insisti com isso, as despesas do livro caixa têm como limite anual o valor total dos rendimentos de atividade autônoma ou cooperativa, né, ou de atendimento particular. Então, a minha despesa, ela pode ser igual à minha despesa. Desculpa, a minha despesa pode ser igual à minha receita. É claro, né, que no início de carreira, às vezes costuma mesmo, né? Pode acontecer de, inclusive, você ter uma despesa maior porque você está iniciando. Mas, se vai passando os anos, né? Porque assim, a gente sabe que tem momentos que as pessoas inventam um pouco uma despesa de livro caixa que, de fato, ela não existe. Então, aqui você tem que tomar um cuidado muito grande, porque a Receita vai perceber, poxa, mas esse contribuinte aqui, né, a despesa dele é igualzinha à receita dele e pode te chamar, né, numa eventual você cair numa malha fina. Então, na verdade, o que a gente escritura é o que de fato existe. As despesas aqui de tickets de caixa, né, recibos, quando a gente utilizar, elas devem conter uma perfeita identificação do adquirente e das despesas realizadas. Então, hoje, quando a gente faz alguma compra, a gente pode pedir para que o CPF nosso apareça dentro daquele ticket, né, do cupom fiscal. E lá vem discriminado todas as despesas. Então, não vale qualquer coisinha que você pega ali numa papelaria e tem uma anotação sem um CNPJ, sem uma identificação daquele local, né? Então, ela precisa de ter pelo menos o CNPJ e o que você comprou, adquiriu naquele comprovante. Uma aqui, pode-se deduzir 20% das despesas que não são exclusivas do exercício da profissão. Um exemplo bom aqui é o celular, né? O celular que você usa para a sua vida particular e também você utiliza para a sua profissão. Então, você pode usar 20% dessa despesa, desde que esse celular esteja em seu CPF, né, no seu nome. Então, você pode utilizar. Uma outra despesa também, que é muito comum, uma despesa de internet, por exemplo, da sua residência. Então, ela ali, você também, você pode usar esses 20%, porque você está estudando, né? Você utiliza você utiliza a internet para o exercício da sua profissão. Adriana. Oi? Adriana, só porque tem uma pergunta exatamente sobre esse tema, falando que não tem código para deduzir celular. Ah, tá. Quer ver? Ele não tem, mas lá no plano de contas, existe aqui, ó, alterar um plano de conta quando você está Então, ele tem aqui, ó, aluguel, água, condomínio. Você pode vir, dar um novo e colocar aqui celular. Escrever aqui celular e salvar. Aí ele já vai criar. Ou pode vir aqui numa outra já existente, você edita a conta, aqui tem gás do escritório, você muda aqui para celular. Então, aqui, esse plano de contas aqui do Carnê-Leão, ele é um plano de contas ajustável. Então, você mexe nessas contas de acordo com a sua necessidade. E no ECAC é a mesma coisa? No ECAC é a mesma coisa. Outra pergunta, é obrigatório que o endereço na nota fiscal... Não consegui ler ele todo.
Aí, Adriana, só porque ficou. Eu pulei uma pergunta. Perguntou qual que é o prazo de expurgo dos documentos do livro caixa do profissional liberal e como imprimir o livro caixa 2021. Olha, esse aqui, né, tem um local aqui que você pode imprimir. Tem dentro do Carnelião, você imprime o livro caixa. Então tem lá demonstrativo, imprimir livro caixa. Aí você pode imprimir em impressora mesmo, você pode imprimir e guardar ele em PDF, tá? Não tem problema isso não. Porque o livro caixa, na verdade, você apresenta ele caso a Receita te chame para comprovar essa escrituração. Então, não necessariamente ele precisa estar com uma impressão física. E o tempo, né, para expurgar é o mesmo da declaração. Então, são 5 anos, né? Então, você guarda aí 6, né? Porque agora nós estamos declarando o ano de 2020, né? Mas em 2021. Então, essa documentação você vai jogar fora em 2027, né? Então, em 2027 você pode descartá-la. É a mesma prescrição do IR. Outra despesa que você pode utilizar 20% dela é quando você usa um imóvel, a sua residência, para o exercício da atividade profissional. Então, digamos que você tem um alvará de localização, né, do seu consultório na sua residência. Você tem um espaço, aí você pode utilizar 20% das despesas. Esse ano, né, a gente teve também aí a telemedicina, né, que foi uma implantação disso ao longo do ano de 2020. Eu entendo que a telemedicina, quando você atendeu de sua residência, você também pode utilizar 20% dessas despesas da residência. Então, aluguel, IPTU, condomínio, água, luz, né? Então, essas despesas que são da residência, quando dessa atividade da telemedicina, porque, na verdade, você não tem o alvará em seu nome, mas você, de fato, fez algum atendimento, né, virtual, né, na telemedicina. Então, você também poderia utilizar. Aqui, Adriane, é obrigatório que o endereço na nota fiscal da despesa seja igual ao do consultório médico? Não, ele precisa estar no CPF do contribuinte, mas não necessariamente precisa estar no consultório. Aí aqui, benfeitorias em imóvel alugado, né, se ocorrerem por conta do profissional. Então, quando o profissional aluga, as despesas que ele for utilizar, se ele for fazer uma reforma, ele pode usar como despesa de livro caixa. Já para o proprietário do imóvel, isso não é uma despesa. Então, isso é uma benfeitoria. E benfeitoria a gente registra lá na declaração de imposto de renda como melhorias no imóvel, né? Então, você valoriza mais o seu bem patrimonial para quem é o dono do próprio consultório. Aí as despesas, né? Outras aí, telefone, água, luz do consultório, nessa daí sendo do consultório 100%. Aluguel do consultório, condomínio, IPTU da sala, todos esses 100%. Aquisição de livros técnicos e revistas, então são livros técnicos e revistas técnicas. Aqui estão excluídos e tem até uma solução de consulta na Receita, foi alguém da área médica mesmo que fez essa pergunta, se podia utilizar essas revistas, assim, tipo caras, né, que fica ali no consultório como despesas para atividade médica. E o entendimento da Receita é que não, porque aquilo não é revista técnica, né? Então, ela não entraria no rol das despesas dedutíveis de livro caixa. As roupas especiais, né? Essa daí pode. Aí vale a roupa de vestimenta, também as de sala, né? Se tiver alguma lençol, essas coisas que utilizam, também entram aqui nesse rol de despesas aqui utilizáveis no livro caixa.
Despesa de propaganda, né? Aqui é só uma dica, até não é necessário, mas se quiser guardar, é aconselhável guardar o material promocional, tipo jornal, folheto. O honorário pago a contabilista, né, que às vezes, faz sua folha de pagamento, faz o próprio livro caixa, então é uma despesa que pode também ser utilizada escriturada como despesa dedutível lá no livro caixa. Os encontros científicos, seminários, congressos, simpósios, eles todos podem ser lançados. E aqui, inclusive, as despesas relativas a ele. Então, a inscrição, a passagem, a alimentação, qualquer despesa que estiver relacionada ao período do encontro científico, ela pode ser utilizada no livro caixa. E a comprovação disso é o certificado, né, do encontro. Adriane. Oi, pois não? O livro caixa que está aparecendo no exemplo que você está mostrando é de 2020, tanto para imprimir como para exportar. Ela precisa saber em relação ao livro caixa 2021. 2021 também é a mesma coisa, tá? Também tem um plano de contas que ele é editável, ele é bastante semelhante a esse daqui. O detalhe dele é só que ele está na web, né? Então ele não é mais um download de programa, ele está lá na web, mas é a mesma coisa, tá? Então você pode, inclusive, alterar o plano de contas, ele virá com o plano de contas, uma sugestão de plano de contas, então você pode editar, incluir da mesma maneira que faz com esse aqui. Respondido aí, né? Então, prosseguindo aqui. O ISS, né, para o médico aí, então, assim, não sei também se todos têm esse conhecimento, mas quando você tem essa atividade que é autônoma, você tem que fazer inscrição no município aonde você presta o serviço. Então, esse ISS que se paga na prefeitura para quem está em BH, Betim, né, ou na região em que ele esteja trabalhando, ele também é uma despesa que você registra lá como despesa dedutível no livro caixa. As contribuições, né, entidades de classe, então CRM, alguma associação, sindicato, as associações próprias associação de cardiologia, né, essas sociedades, né, também podem ser todas escrituradas no livro caixa e são despesas dedutíveis. O material de consumo e limpeza do consultório, xerox e autenticação, despesa com correio, as taxas administrativas da cooperativa, né? E lembrando aí que nas cooperativas aí do grupo da FENCOM, normalmente vem lá a taxa administrativa e vem uma taxa chamada lá de taxa PIS/COFINS, mas que também nada mais é do que taxa. Ela também deve ser escriturada no livro caixa, porque ela vai abater seu imposto na hora de fechar lá o IR. Remuneração paga a terceiros com vínculo de emprego, então sua secretária, né, e todos os encargos relativos a esse empregado. Então, o FGTS, INSS, um plano de saúde que se você pagar para secretário, um vale alimentação, vale transporte, então todas essas despesas relativas ao funcionário também entram 100% no livro caixa. Bom, aí tem outras, né, assim, tem outras despesas que são próprias, né, e é importante, na hora da análise dessa despesa, analisar, ela tem relação com a minha atividade? Se ela tiver, ela é uma despesa dedutível. Se ela não tiver, aí tem dentro desse próprio livro caixa, ele elenca algumas despesas que não são próprias da atividade, que não são dedutíveis. Então, aqui a gente... Opa! Quais são essas despesas não dedutíveis, né? Então, estacionamento não pode ser lançado no livro caixa, combustível, manutenção de veículos também não pode. Então, aqui também, como não pode nada relacionado ao veículo, o IPTU, por exemplo, da garagem,
ele também não é despesa que pode ser lançada no livro caixa. Então, tudo que tiver relacionado à locomoção aqui, ele não é do contribuinte, mas se for um vale transporte da secretária, esse sim, ele entra no livro caixa. Os bens de vida útil superior a 1 ano e valor superior a 1.200 também não é despesa, ele considera uma aplicação de capital. Então, por exemplo, comprou um computador para o consultório. O computador custa mais do que 1.200, então ele não vai entrar como uma despesa. Ele entra lá na declaração de imposto de renda, registrando como bens patrimoniais. Mas agora, às vezes você compra um teclado, compra um mouse, né, que é para manutenção dele, esse sim entraria como uma despesa, mas o computador inteiro não. Há reformas, né, em imóvel próprio, eu já havia falado anteriormente, que essa deve ser registrada na declaração de imposto de renda, lá valorizando o bem patrimonial, aumentando o valor dele de mercado. E cotas de depreciação de bens também, que é o que você perde nas aquisições do bem ao longo dos anos. Isso aqui é mais característico de pessoa jurídica, né, que faz esses lançamentos. Então, aqui ele não entraria aqui nessas despesas. Bom, aí, né, diante disso, a gente pergunta, será que é vantagem escriturar um livro caixa, né? Então, num exemplo aqui, bem simples, né, coloquei aqui um exemplo, a pessoa recebeu aí 100 mil reais com um livro caixa, ela tem um livro caixa aí de 23 mil reais, então seria o 100 menos o 23, a base do cálculo do imposto passa a ser 77 mil, então ela pagaria um imposto de 10.742,68. Sem o livro caixa, esse imposto iria para 17.067,68. Então, uma economia aqui de 6.325, que nada mais é do que 27,5 dos 23 mil do livro caixa. Então, quando você tem o livro caixa aqui, a gente está considerando só a despesa de livro caixa, né, sem considerar outras, nesse cenário aqui é mais vantajoso. Mas nem sempre e nem sempre pode se fazer um livro caixa, né? Se você não tem receita de atividade autônoma, você não pode fazer livro caixa. Então, esse exemplo aqui não serviria para quem está nessa categoria. Bom, qual que é a desvantagem? Né? Quando a soma de todas as despesas, aí quando eu falo de todas as despesas, é o livro caixa, o dependente, o INSS, plano de saúde, assistência médica. Então, todas aquelas despesas que você informa lá na declaração, despesa com estudo, né? Todas elas, se somadas, foi inferior a 16.734, aí não vale a pena. Por quê? Porque você vai fazer a declaração certamente no modelo simplificado, porque no modelo simplificado ele te dá 20% você tem um abatimento de 20%. Então, se você tiver 100 mil reais, 20% seria 20 mil. Então, o máximo é 16.754 que você iria fazer sua declaração no modelo simplificado. Então, o livro caixa só compensa para quem tem despesas altas, né? Então, quem não tem, às vezes vai compensar fazer essa declaração no modelo simplificado. É claro que lá na declaração, quando a gente está fazendo o preenchimento da declaração, ela mesmo te mostra, né? Então, você faz a escrituração do livro caixa, leva para a declaração, e na hora da análise, analisa, será que vale a pena, né? Ele já aparece lá com o modelo simplificado e no modelo completo. No modelo completo é o que a gente escritura com o livro caixa. E ele te dá qual está valendo mais a pena em questão do imposto. Será que a gente tem mais alguma pergunta Adriane, aí? antes de passar para o imposto de renda, estão pedindo para mostrar no livro Caixa 2021 os campos de impressão e de exportação para o IR, porque ela está abrindo lá e não está localizando essas opções.
Para eu fazer ela aqui agora, eu vou ter que fazer um cadastro, sabe? Porque inicialmente você faz esse cadastro, não sei se a pessoa já entrou e está fazendo o cadastro do 2021, porque a de 2021 só vai escriturar para o ano de 2021, para a declaração de 2022. Aí eu tenho que preencher, sabe, o cadastro de... fazer todo um cadastro, simular uma pessoa, entrar em alguém realmente de fato, aí eu acho um pouco, ela já fez, né? A Juliana fez o cadastro. Deixa anotado aí que depois eu posso auxiliar ela, porque senão eu vou ter que entrar em alguém aqui, né? E às vezes eu vou expor dados de uma pessoa aqui. Então, não fica adequado a gente fazer isso aqui. Então, Juliana, deixa no chat aí seu contato, que depois eu entro em contato com você. Ok? Então, dando prosseguimento aqui, né? O Imposto de Renda 2021. Quem está obrigado, né, a fazer a declaração 2021, quem teve rendimento tributável, cuja soma seja superior a 28.559,70. Quem teve rendimento isento não tributável, cuja soma for superior a 40 mil. Quem fez alienação de bens ou direitos com apuração de ganho de capital. Quem tem posse de bens superior a 300 mil reais. E quem realizou operação na Bolsa de Valores também é obrigado a fazer o Imposto de Renda 2021. E esse daqui, gente, essa operação na Bolsa de Valores, as corretoras, elas mandam essa informação. Então, fiquem atentos, porque esse ano eu vi muita gente fazendo operação na Bolsa e, além de ser obrigado, né, ainda tem aquele momento em que você tem que fazer a apuração se teve lucro, né, ou prejuízo na venda de ações. Então, tem que ficar atento a isso. Aí, aqui, os principais motivos, né? Então, isso aqui para cair na malha fina, é não declarar os rendimentos tributáveis corretamente. Omitir ou declarar incorretamente rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Aqui, a Receita, ela cruza as informações que o contribuinte está informando na sua declaração com o que a fonte pagadora informou através da DIRF. E cai na malha fina, e sua declaração fica retida, às vezes, por causa de 1 centavo. Né? Porque o sistema lá, ele olha, tem que ser idêntico, igualzinho o valor que o outro declarou, a sua declaração tem que estar correspondendo ao mesmo valor. Então, fiquem atentos nisso aqui. Não declarar os valores recebidos de paciente particular. Isso aqui também é um motivo de malha fina. Às vezes, até o médico não é quem cai muito. Quem cai é o paciente que declarou que pagou por o médico. E, às vezes, o médico não declarou esse CPF. E aí, o paciente cai na malha fina e ele vai apresentar a documentação. E, às vezes, o médico fala assim, não, ele não me pediu o recibo, né? Às vezes, tem muito paciente, a gente vê isso acontecer, ele não pede recibo no momento, e aí o médico não coloca essa informação, fala, ele não pediu o recibo, então não vou colocar ele não vou informar ele no IR. Só que ele te pagou ou uma transferência bancária, ou um PIX, ou através de cartão de crédito, então ele tem todas as informações para prestar para a Receita. Então, tomem cuidado com isso. O paciente pagou, mesmo que ele fale, não quero recibo, chega em abril, né? Agora nós vamos ter até julho, né? Eles começam a ligar pedindo os recibos para incluir na declaração de IR. Não informar rendimentos recebidos pelos dependentes, isso acontece demais, né? Às vezes você esquece do valor do dependente e não coloca. Aí isso aqui cai em malha fina também. Não declarar rendimentos de aluguéis, né? Porque as imobiliárias, elas declaram, né, os valores. E não declarar os rendimentos com ações. Esse aqui também é um que a Receita está
eu acho que é um foco dela aí nos próximos anos, é esses rendimentos com ações. Alguém perguntou... Pode seguir, Dri, pode seguir. Tá, eu vi aqui, né, que alguém respondeu aqui, se os contatos, sim, vai estar lá no final. É eu que correspondi agora. Pode seguir, qualquer coisa eu te chamo. Tá, ok. Aqui, utilizar recibo de despesas não dedutíveis, né? Então, despesas médicas. Só é possível utilizar despesas médicas do contribuinte e dos seus dependentes. Os valores de plano de saúde custeado pela empresa não são dedutíveis. Então, se a empresa paga seu plano de saúde, você não pode lançar isso no seu IR, porque a empresa vai estar informando o valor que você pagou. E se for zero, ela vai cruzar essa informação. Outra dúvida que eu sempre vejo, né, o pessoal sempre me envia, são os recibos de vacina. Então, vacina, ela não é dedutível no livro CAR. Ela não é uma despesa dedutível para efeito de imposto de renda. E medicamentos também não. Ainda aqui, né, principais motivos, utilizar recibos de despesas não dedutíveis, a pensão alimentícia. Pensão alimentícia, ela só é dedutível lá no IR, aquela que está prevista em decisão judicial, tem um acordo ou sentença. Essa que é paga por liberalidade, ela não pode ser deduzida. Por quê? Se você cai na malha fina e tem que apresentar isso, eles pedem essa decisão judicial. Então, a pensão alimentícia, você tem que estar em acordo com a sentença. Se a pessoa paga mais do que aquilo, ele não pode ser registrado ali, né? Porque isso aqui dá muita malha fina essa situação aqui de pensão. PGBL, né? Então, PGBL, somente as contribuições à previdência privada na modalidade PGBL é que são dedutíveis. Na modalidade de VGBL, ela é um bem patrimonial, então ela é lançada lá no IR, lá em bens patrimoniais, e ela é não dedutível. O limite da dedução aí do PGBL, nele, é até 12% da renda bruta. Então, às vezes, se o contribuinte se ele contribuiu com mais do 12%, ele até não aproveita, né? Ele só dá uma mensagem lá na hora que excedeu, mas ele vai fazer o aproveitamento até 12% da renda. Mas isso aqui é importante, porque chega no final de ano, né? Os gerentes começam a ligar aí para os contribuintes para poder fazer esse aporte, né? E tem que observar isso aí, que é no máximo até 12% da renda bruta. Outro motivo é não informar os bens adquiridos, né? Então, aí, veículo, casa, né, bens patrimoniais, aí vocês têm que declarar isso, porque o cartório, ele declara que você comprou, e não adianta diminuir valor, né? Lançar o valor menor, porque às vezes está com um furo de caixa lá na declaração, porque os valores são declarados para a Receita, né? Os cartórios declaram a questão de carro, então todos eles tem como a Receita confrontar esses valores. Outro problema que dá, às vezes a pessoa sempre me pergunta, mas esse apartamento que eu tenho aqui, ele está com um valor muito abaixo do valor de mercado, eu preciso aumentar ele. Você só aumenta esse bem patrimonial quando você faz algum benefício nele, né? Então, você fez alguma reforma, isso você vai registrar lá na declaração, desde que você tenha documento, né, que suporte essa valorização do bem. Senão, o valor que fica declarado lá é o valor da época de compra, né? Então, ele não pode ser corrigido nem pela guia de PTU, nem por valor de mercado.
Outro problema que dá aqui é omitir ganho na venda de bens, né? Então, o cartório vai declarar, você tem esse valor na sua declaração, um registro do bem patrimonial, e você faz a venda desse imóvel, você tem que apurar o ganho de capital, né? Se teve ganho de capital, e recolher o imposto, né? Que é 15% aí do lucro desse bem patrimonial. Então, fiquem atentos a em não deixar de declarar esses ganhos em venda de bens imóveis. Bom, aqui, né, umas dicas para vocês, né? Esse ano a gente vai ter um tempo maior, mas não deixe para a última hora, então não deixa isso para juntar julho, né, que vai ser o período de entrega. É sempre bom fazer esse planejamento tributário, né? A gente sempre avalia a declaração passada para ver para frente, será que vale a pena eu continuar recebendo como pessoa física, fazer um planejamento, avaliar, eu posso constituir uma pessoa jurídica e me transformar numa pessoa jurídica e receber algumas rendas minhas através de uma pessoa jurídica. Isso é importante se fazer a cada ano, né? Avaliar essa situação, avaliar se vale a pena. Nem sempre vale a pena constituir em pessoa jurídica. Às vezes, você ter um livro caixa bem trabalhado, ele é melhor do que ser uma pessoa jurídica. Então, esse planejamento, ele tem que ser bem estruturado. Avaliar, né, o modelo de declaração ser simplificado ou completa, né, lá atrás falei, né, quanto maior a despesa, normalmente a sua declaração vai compensar fazer na declaração completa. Mas isso, na hora que você está fazendo, já a própria declaração, ele te dá esse norte, né? Inclusive, nesse aspecto, a Receita é bem boazinha com o contribuinte, porque quando a gente vai encaminhar a declaração, ele, inclusive, se você estiver escolhendo um modelo errado, ele te dá um alerta. Você tem certeza? No modelo, por exemplo, simplificado, está mais vantajoso. Você deseja mesmo enviar no modelo completo? Então, isso aqui é importante, né, avaliar isso. Aqui, até se você escolher um modelo errado até o último dia de entrega, você pode fazer uma alteração. Passado esse período, não. Se escolheu no modelo simplificado e tiver que fazer uma retificadora futura, ela tem que ser no modelo simplificado. Então, isso é importante de avaliar na hora que estiver enviando. E no caso de dúvida, né, gente, é sempre procurar a ajuda de um profissional, né, porque muitas vezes a gente vê, às vezes a pessoa, né, pensa, não, eu sei fazer e peca em algumas coisas. Então, eu acho que um profissional te auxiliando nesse trabalho aí, ele conhece, né, bastante só da gente olhar, a gente sabe onde você está errando em alguma declaração. Então, precisando, sempre procure a ajuda de um profissional. Aí aqui, gente, tem o contato, né, o e-mail da GM. Adriane. Oi. Eu tenho uma pergunta aqui sobre, você falou para imprimir o livro caixa de 2021, 2022, teria que se cadastrar. Aí, cadastrar o quê e onde? Aí, a gente tem que entrar aqui, ó. Então, tem que fazer seguir essa... Opa, peraí. Vou voltar aqui. Olha, não sei quem está perguntando se já acessou alguma vez, fez um acesso via portal ECAC. Tem alguns contribuintes que têm o certificado digital, então você pode fazer via certificado digital, acessar o site da Receita no portal ECAC, ou criar uma senha, né, que você consegue fazer esse acesso. Aí dentro do site da Receita, nesse Meu Imposto de Renda, tem lá acessar Carnê-Leão. Na hora que você vai fazer o acesso do Carnê-Leão, você faz o cadastro dos seus dados, coloca o número do seu CRM, o endereço,
Então, você faz todo um cadastro para começar, para iniciar essa escrituração do livro caixa, que ele é bem semelhante a esse daqui, porque aqui, olha, ele está bem pequenininho, mas eu acho que está dando para vocês verem, né? Do Carnê-Leão, você faz a identificação. Então, lá ele também é semelhante. Então, você põe o nome, a ocupação, o registro profissional, que é o número do CRM, os dados, endereço, e lá, origem do trabalho não assalariado, né? Então, no caso do médico aí. E aqui, dentro deste 2021, né, que você faz a escrituração, que lá também vai estar parecido, né? Então, aqui você entra aqui, não sei se vocês viram, mas aqui, ó, tem todos os meses aqui. Então, o mês, se eu quero escriturar uma receita do mês de maio, eu entro aqui em maio, digito aqui a data, aqui tem a conta, né, que é lá, rendimento recebido de pessoa física, relativo ao trabalho, já acessei, já fiz isso. Bom, eu vou, quem está falando, está perguntando aí, eu acho que ele está entrando no 2021, não é? Essa pergunta. Hein, Mariana? Você pode me ajudar aqui nessa pergunta? Sim, parece que sim. Ele está falando livro caixa 2021, 2022. Eu vou, deixa anotado, por favor, pede para deixar o número do telefone, que aí eu faço esse acesso com ele. Porque se eu acessar por aqui, eu vou ter que entrar, de fato, em um nome de uma pessoa e acessar uma página de alguém, sabe, assim. Aqui não, aqui é só uma simulação. O seu contato está aí no final. Essas pessoas que têm dúvida nesse 2021 podem entrar em contato, né? Depois para ver essa questão específica. Exatamente. Tem aqui, gente, o meu contato, tá? Esse celular é o meu. Aqui, aí, se quiser, pode entrar em contato comigo no celular, me mandar uma mensagem que eu acompanho aí com vocês essa dúvida aí do 2021. Tá? Que para esse ano, realmente, a gente não faz a escrituração para essa declaração que a gente vai entregar agora em 2021, não vai usar esse Carnê-Leão Carnê-Leão Web, né? Então, vai usar esse que baixa da Receita. Então, vai ser utilizado esse para essa declaração que vai entregar agora, dia 31 de julho, né? Acho que vai ser 31 mesmo, deixa eu ver. 31 não, né? Ficou para o dia 30 de julho a entrega da declaração. Então... só um minuto, a Gisela está pedindo para fazer uma pergunta com o microfone aberto. Ah, pois não. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu perguntei aquela questão se eu preciso lançar no livro caixa o que eu recebo da cooperativa. Tem anos que eu faço livro caixa. Está me ouvindo bem ou não? Estou te ouvindo. Tem muitos anos que eu faço livro caixa, mais de 15 anos, eu acho. Eu nunca lancei o que eu recebo de cooperativa, só de paciente particular. Uhum. Agora você falou, por outro lado, que se eu lançar a cooperativa, eu posso descontar, lançar como despesa a taxa administrativa da cooperativa, custeio de PIS e de COFINS. Exatamente. Interessante, eu nunca lancei, entendeu? Aham. Porque é um valor muito alto que Exato. Aqui, olha, deixa eu te mostrar isso aqui dentro do livro caixa. Tá vendo que no livro caixa a gente tem o rendimento recebido de pessoa física, que é o que hoje você escritura do CPF dos seus particulares. E aqui, olha, tem o 2, que é o rendimento recebido de pessoas jurídicas relativo a trabalho não assalariado. Então, aqui dentro, que entraria essa receita que não coloquei data, essa receita da cooperativa, né? Então, aqui você escrituraria, né, o cooperativa aqui o valor. Então, digamos, né, no seu caso, você tem um paciente particular, mas se você não tivesse o paciente particular, quando você fosse registrar uma despesa,
que nós temos no grupo 4, as despesas, por exemplo, aqui. Não, aí eu entendi. Que Entendeu, né? Que ele não iria... maior, eu não iria fazer diferença. Exatamente. E para eu lançar essas taxas administrativas, PIS e COFINS, eu posso descontar também? Pode, porque ele é taxa, né? Eu altero ali o plano de contas. Exatamente. Você entra aqui, né? Ou usa um que já tem ou inclui não, um aqui. Não tem nenhum que já tem que inclua, que seja relativo a isso. Não tem, né? Das despesas dedutíveis, porque aqui é assim, um modelo, né? Então ele não iria atender. Alterar o plano de contas. Exatamente. Se altera o plano de contas ou inclui uma despesa, taxas de cooperativas, né? Taxas administrativas e inclui ela lá. Tá, agora se eu lanço, então, no livro caixa, a minha receita da cooperativa, quando eu for fazer o imposto de renda e que eu for exportar o livro caixa, ele vai vir a receita da cooperativa, né? Não. Aí eu não preciso lançar naquele... Não. O que acontece? Quando você exporta, ele exporta só esse espelho aqui. Então, ele exporta o trabalho não assalariado. Mas aí no trabalho não assalariado não entraria a cooperativa? Não, porque aí só entra... A cooperativa, pessoa jurídica não assalariada. Não, mas aqui, tá vendo que nesse não assalariado é só para CPF. Então, o que acontece? Você tem que escriturar ele aqui. Você tem que registrar ele aqui. Jurídica. Porque eu fiquei com medo de ficar um duplo lançamento. Não. Aqui, quando ele exporta, né? Quando você vem aqui e importação, você importa do Carnê-Leão, ele vai importar só CPF e as despesas, né? E registrar as despesas. Então, a pessoa jurídica cooperativa ou outra pessoa jurídica autônoma, você tem que realmente incluir aqui. Tá. E provavelmente o mesmo tipo de procedimento vai funcionar para o livro caixa agora escriturado através do ECAC. Exatamente. Que eu já estou fazendo, porque o ideal é você fazer desde o início do ano. Claro, Por isso eu acho que é pergunta de várias pessoas, porque, na realidade, vários de nós já estamos fazendo o livro caixa, que eu pago o Carnê-Leão todo mês. Exato, você está fazendo já lá dentro da web, né? E pago o Carnê-Leão, paguei em fevereiro, porque no caso de janeiro eu pago em fevereiro, paguei em março, vou pagar agora em abril. Eu faço mensalmente. Exatamente, você está fazendo da forma correta, porque o Carnê-Leão, né? Você está sujeito ao Carnê-Leão, ele é obrigatório, ele é mensal. Exatamente, essa é a maneira correta mesmo. E com a vantagem que ele vai ficar guardadinho lá, né? Ele fica, você não precisa ficar salvando, né, dentro da sua máquina, ele está salvo dentro da própria página da Receita. Agora, em relação, então, à cooperativa, essas taxas, tanto que eu recebo não, porque eu já pago, eu tenho que lançar também o valor de imposto de renda que a cooperativa retém, né? Certo, mas eu posso lançar como despesa essas taxas administrativas. Isso vai impactar no cálculo do meu Carnê-Leão? Ele vai diminuir. É calculado apenas em relação aos recebimentos? Não, ele vai diminuir. Ele vai diminuir o valor do seu imposto de renda, do seu Carnê-Leão. Porque ele é despesa, então ele vai diminuir, sim, no mensal. Mas é despesa feita através de uma pessoa jurídica, e não de uma... Por isso que eu estava perguntando, eu não sei se mas não tem problema, não tem problema. Valeria a pena, então. Então, vale a pena eu passar a cooperativa. Exatamente, porque toda despesa que você utiliza, você está deixando de pagar 27,5%. Né? Então, ela diminui a sua base em 27,5%. Então, sempre vale a pena. Toda a retenção de imposto de renda que a cooperativa fez, ela já foi feita. Ela já foi. O imposto de renda, sim. E eu não sei se quando a cooperativa calcula o imposto de renda, ela calcula com base no bruto, né? E não no líquido que ela me pagou. Ela não calcula com a dedução das taxas, né? Não, a cooperativa, o cálculo dela é com base no bruto. Ela não desconta nenhuma das taxas, não. Então, eu estou pagando o imposto de renda, o imposto, na realidade, 2 vezes em relação às taxas, porque elas não são descontadas e nem eu desconto no livro caixa. Exatamente.
Se eu Então, deixar aí de estruturar o valor da cooperativa, eu estou pagando duplamente. Exato. Então, agora você pode fazer, né, pegar ele mês a mês lá, que sai, né, o informe de rendimento da cooperativa, já sai essa informação lá numa coluna outros, né, ele discrimina essas despesas Sim. lá. Posso Aí você relançar pode mês a estruturar. mês, então. Tá, Exatamente. obrigada. Nada. Qualquer dúvida eu te ligo, então. Ah, tá certo, combinado. Não sei se eu tirei dúvida Adriane. de outros, aproveitei e tirei dúvida de outros, mas muito obrigada. Não. Adriane, Oi. está perguntando o seguinte, que lançando os recebimentos da cooperativa, teria como deduzir as despesas de impostos de PIS, COFINS e taxas de administração, mas tem local para lançar o imposto de renda retido? Bom, o imposto de renda retida a gente não lança lá no livro caixa, não, tá? Porque ele já foi retido e quem está recolhendo é a cooperativa para o seu CPF. Então, ao escriturar aqui no livro caixa, aqui, ó, pode-se ver que esse imposto, na hora que escriturou, ele vai aparecer aqui, né, nesse campo aqui de despesas de livro caixa, né, do total. Escriturou aqui, ele vai lá para aquele campo. Mas o imposto de renda retido, você vai usar ele só na declaração, em abril, né, de 2021, que ele é um imposto a compensar. Então, você lança a despesa no livro caixa, ele vai diminuir o imposto que você tem a recolher relativo ao atendimento de pessoa física, né, e quando for em abril, lá na declaração de IR, você vem aqui, né, e tem o campo aqui do imposto de renda retido, que você vai declarar o que foi retido pela cooperativa. Tá? Então, no Carnê-Leão, você não informa nada de imposto retido. Mas no livro caixa tem um local de você lançar o imposto pago. Você não coloca esse retiro no imposto que foi pago? Não, esse imposto pago... Aqui, ó, esse é aqui, né? Opa, peraí, deixa eu cancelar. Esse imposto, o imposto pago é aquele do Carnê-Leão, tá vendo? Que ele vem escrito aqui, ó, Carnê-Leão. É aquele que você escriturou o livro caixa, ele apurou um imposto e gerou um imposto devido. Aí você recolhe e lança essa informação do imposto pago para na hora de vir aqui para a declaração, ele também vir preenchido aqui, ó, que você recolheu, e ele é só esse aqui, ó, do DARF 0190. Então, esse daí, quem está pagando é você, né? Você está apurando o Carnê-Leão e recolhendo esse DARF. Não é o DARF que foi retido pela cooperativa, não. Não é o imposto que foi retido pela cooperativa. Então, aqui não é ele que você está informando, não. Mas se eu lançar o que a cooperativa paga e não lançar o que ela retém, eu não vou gerar, então, um Carnê-Leão mais alto? Não, não vai. O Carnê-Leão não vai ser calculado com base em tudo que eu recebi? Quer ver, seja olha... de pessoa física, seja de pessoa jurídica? Não, quer ver, eu vou fazer uma simulação aqui, tá? Então, vou receber aqui de uma pessoa física, vou colocar um valor bem absurdo aqui, 15 mil. Nem tanto, né? Depende do que é. Vou colocar uma despesa. Aí vou colocar aqui 5 mil reais. Vou incluir uma receita recebida de pessoa. Não, primeiro, antes de eu fazer isso, eu vou te mostrar ele aqui no total. Então, aqui, escriturei 15 mil de receita recebida de pessoa física, um livro caixa de 5 mil reais. Ele me deu um imposto a pagar de 1.880,64, que se eu quiser aqui, eu vou gerar um DARF, né, desse valor aqui. Aí eu vou agora simular no mesmo mês e vou informar uma receita de cooperativa, que é o código 2. E vou pôr bem alto aqui, 40 mil reais. E agora nós vamos ver ali, ó. Tá vendo que não fez diferença? Porque aqui ele considera, ele só calcula em cima do trabalho
no Carnê-Leão, você só tem que recolher o recebimento da pessoa física, porque o da pessoa jurídica, a pessoa jurídica, quando te paga, ela é obrigada a fazer retenção na fonte. Então, aqui, ele não afeta, né? Então, ele não somou. Você tem 15 mil, tem 40, você teve um total de 55 mil, mas ele calculou só em cima dos 15 mil. É porque só fica confuso, porque na realidade ele não leva em consideração o que eu recebi de pessoa jurídica, mas no caso pessoa jurídica cooperativa, mas ele vai levar em consideração o que eu gastei na pessoa jurídica, que são as taxas. Vai, exatamente. Então, mas na realidade, ele só teria vantagem em declarar o que eu recebo da cooperativa. Exatamente. Ele vai para o Carnê-Leão só as deduções. Quer ver? Olha, agora, olha para você ver, eu vou retirar esse lançamento. Coloca um gasto, coloca uma taxa administrativa, vê se vai impactar no final. Porque ele é despesa, quer ver? Aí, eu vou colocar aqui como celular, tá? Porque aqui tanto faz a despesa. Olha lá, agora ele já mudou para 918. Agora eu vou retirar. Por que eu falo que é importante lançar a receita da pessoa jurídica? Porque a base é a receita. Então, eu vou excluir isso aqui, ó. Não vou excluir ela, não. Eu vou colocar ela só com R$100. Aí agora a gente vai ver lá. Tá vendo que ele... não, mas eu deixei a pessoa... Eu deixei esse daqui. Esse eu vou tirar também. Tá vendo que nesse caso eu tenho uma despesa. Eu tenho uma despesa de 8.500, mas ele está usando só R$100. Por quê? Ele está usando só o rendimento de R$100 da pessoa física. Se eu incluir aqui a PJ, o recebimento de cooperativa, aí ele vai conseguir utilizar os 8.500. Ali, aí, entendeu? Então, agora ele usou os 8.500. Será que tem mais alguma pergunta aqui que a gente talvez não tenha respondido? É muito importante, acho que aqui nós respondemos.